Boa noite. Como é que tá aí? Baldo, tudo certo, Eduardo? Ok, tudo ok. Beleza? E aí, começaram a organizar o planejamento? A gente tá melhorando? Vamos lá, pessoal. Sim, show de bola, Daniel. Vamos organizando aí o planejamento. Dia 2, dia 30, né? Nós temos aí a aula de organização. Hum, É importante que vocês estejam aí com o planejamento e atingindo as metas, né? Vocês possam aí atingir a meta, certo? Bom, pessoal, nossa aula de hoje, organização da administração pública, certo? É o nosso terceiro assunto aí de direito administrativo. Nós já tratamos aí da parte introdutória do direito administrativo, tratamos sobre o regime jurídico administrativo e vamos entrar aqui agora na parte de organização da administração pública, certo? Tema central, tema certo em provas de concurso aí. Então, vamos colocar o conceito, certo? Organização da administração pública. Organização da ADM pública. Beleza? Coloca o conceito aí, pessoal. Coloca o conceito. Ó, o conceito de administração pública. Coloca assim: conjunto de órgãos e pessoas jurídicas. Conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que integram a estrutura interna do Estado, conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que integram a estrutura interna do Estado, ó, e se destinam a prestar serviço público. E se destinam a prestar serviço público. Esse é o conceito de administração pública, certo? Pessoal, coloca uma OPS ou uma hashtag assim, ó, que a administração pública, ela possui uma divisão. E essa divisão, certo? Divide a administração pública em duas partes. E aí nós temos a administração pública direta, a ADM direta, e a administração pública indireta. Fechou? Professor, quem é a administração pública direta? São os municípios, os estados, municípios, estados, Distrito Federal e a União. E a administração pública indireta é formada por quatro entidades: fundações públicas, autarquias,
sociedades de economia mista e empresas públicas. Bom, professor, o que é que eu preciso entender, pessoal? Colocar aqui, ó, uma tabelinha. As características de cada uma delas. As características da administração direta, tracinho, e as características da administração indireta. Bom, cada uma delas tem basicamente três características essenciais. E aí eu vou explicar, pessoal. A administração direta são os nossos entes políticos ou entes federados, que possuem a autonomia de criar as leis de organização administrativa. Além disso, todas são pessoas jurídicas de direito público e prestam serviço de forma centralizada. Prestam serviço de forma centralizada. Ponto. Fechamos? Ó, as entidades da administração indireta são todas pessoas jurídicas. Professor, como assim? Elas possuem direitos, mas também têm deveres. Pessoas jurídicas. Segundo, são autônomas. E terceiro, prestam serviço de forma descentralizada. Ponto. Beleza? Então, ó, são características aplicadas a todos os entes aqui da administração direta, bem como características aplicadas às entidades da administração indireta. Professor, qual é a outra questãozinha que vai aparecer na minha prova? Você vai colocar até 0,1 ou 0,1, que é justamente a distribuição de competências. Distribuição de competências. Nós temos duas formas. Desconcentração é a primeira forma. E o que é, professor? A desconcentração. Coloca uma setinha. Distribuição de competência
na mesma PJ, na mesma pessoa jurídica. E dessa forma, pessoal, a desconcentração, ela pressupõe hierarquia. Bom, então, pessoal, o que é que eu preciso saber mais? Que desconcentração, ela cria órgão público. Bom, fechou? E precisamos mais. Inciso 2. Descentralização. Deixa eu apagar aqui. Descentralização. Professor, qual é a diferença? Na descentralização, pessoal, nós temos, ó, distribuição de competência de uma PJ, ou seja, distribuição de competência de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica para outra PJ, certo? Na descentralização, pessoal, ó, não existe hierarquia. E óbvio que eu tenho a criação de pessoa jurídica. Bom, show? Professor, o que é que eu preciso saber mais? Coloca uma observação aí, pessoal. Nós temos, ó, formas, formas de descentralização. Como que é essa forma, professor? A descentralização, ela pode ser, de um lado, por delegação, e a descentralização, ela pode ser por outro, por outorga. Qual é a diferença? Algumas. Primeiro, pessoal,
Na descentralização por delegação, transfere apenas execução do serviço. Transfere apenas execução do serviço. Na descentralização por outorga, transfere execução e titularidade no serviço. O que é que eu preciso saber mais, professor? A descentralização por delegação, pessoal, ó, pode ser para qualquer entidade da administração indireta. Pode ser por qualquer entidade da administração indireta ou particular. Bom, já a descentralização por outorga somente pessoa jurídica de direito público, da ADM indireta. Pessoa jurídica de direito público. E por fim, ó, essa descentralização aqui, ela pode ser mediante lei ou contrato administrativo. Lei ou mediante contrato administrativo. Já a descentralização por outorga, somente mediante lei. São noções gerais, introdutórias, sobre descentralização. Fechamos? Como é que vai cair na prova, professor? Simples. Essa parte aqui não tem como a gente errar. Vamos para a questão, certo? A questãozinha de número um, ela vai dizer o seguinte. Questão 1 diz o seguinte. Quando a administração pública distribui as competências administrativas às pessoas jurídicas autônomas, criadas pelo Estado para tal finalidade, isso é característica, se é uma PJ, só pode ser descentralização. Alternativa da questão número um, letra D de dado. A questão 2 vai dizer o seguinte: sobre os institutos da desconcentração e descentralização administrativa, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: na desconcentração,
As competências administrativas são distribuídas entre pessoas jurídicas autônomas. Desconcentração, eu crio órgão público, não pessoa jurídica autônoma. Isso daqui está falso. Por possuírem personalidade jurídica de direito público, as empresas públicas, falso. Nós vamos tratar que empresa pública tem personalidade de direito privado. As autarquias e fundações públicas, por serem desprovidas de personalidade jurídica própria, quem integra a administração tem personalidade jurídica. Falso também. A distinção entre centralização e descentralização está relacionada ao número de órgãos. Falamos que descentralização cria pessoa jurídica. A distinção entre centralização e descentralização fundamenta-se na quantidade de pessoas jurídicas autônomas, ou seja, com personalidade jurídica própria, encarregadas de executar funções públicas. Esse é o nosso gabarito. Centralização eu centralizo aqui, na administração direta, nos entes políticos. Descentralização, transfiro para essas entidades aqui da administração direta. Transfiro o que, professor? Se for por colaboração, eu transfiro apenas a execução. Se for por outorga, eu transfiro a execução e a titularidade. Exemplo, professor. O transporte coletivo de Aracaju, ele é descentralizado para particular. Então, os particulares, eles só têm a execução. Olha o exemplo aí, pessoal. Olha o problema que está tendo aí. Está tendo aí. A aviação Progresso está sendo aí excluída da prestação de serviço público, porque o serviço público permanece na titularidade do município. Apenas delega a execução por colaboração. Se tratando de outorga, não. Transfere execução e transfere titularidade. Mas eu só posso transferir para a administração pública indireta que tenha personalidade jurídica de direito público, especificamente uma autarquia ou uma fundação pública de direito público. Como é que eu faço, professor? Eu faço mediante lei ou contrato, se tratando de delegação. Se for por outorga, eu só posso fazer mediante lei. Mediante lei. Beleza? Tranquilo, professor. Tranquilo. Professor, poderia repetir o erro da letra B, posso, Eduardo? Qual é o erro da letra B de bola? Por possuírem personalidade jurídica de direito público, as empresas públicas, Eduardo, mas vamos ver, tem personalidade de direito privado. Integra a administração pública, mas com personalidade de direito privado. Fechou? Beleza? Vamos matar aqui essas duas últimas. Serviço por colaboração é por outorga? Não, Daniel. Ó, justamente isso. Quando você tem a transferência do serviço por colaboração, é essa daqui, ó. Você está transferindo só a execução. Por colaboração e outorga são formas de descentralizar um serviço público, mas são diferentes. Outorga e colaboração são institutos jurídicos diferentes. E qual é a diferença? Essas três aqui, certo? Então, se a questão tratar a outorga como sinônimo de colaboração, questão errada. São institutos jurídicos distintos. Fechou? Olha, apareceram Camila, Paula, bem-vindas de volta, né? Paula Beatriz, como é que você está? Estudando pesado? Camila, ou Karine, tudo bom? Voltamos com força total.
Show de bola, pessoal. Então, até aqui, pessoal, essa parte básica, essa parte introdutória aí sobre a organização da administração pública. Tá beleza? Tá tranquilo? Ó, então marcamos o gabarito aqui das questões da letra A, né? Ou melhor dizendo, da letra. Cadê? Questão de número 2. Agora nós vamos para a questão 3, certo? Vamos matar logo essas questõezinhas aqui iniciais. Ele diz assim: considere a existência de uma autarquia que preste serviços públicos, uma delegacia de polícia e uma empresa pública que presta serviços ao cidadão. Pronto. Ele está trazendo aqui, ó, três institutos, pessoal. Uma autarquia, certo? É o primeiro. Uma autarquia é a primeira característica, ou é a primeira entidade, uma delegacia e uma empresa pública, certo? Então, uma autarquia nós temos descentralização, porque está criando pessoa jurídica, descentralização. Uma delegacia de polícia, desconcentração, certo? E uma empresa pública, nós temos também uma descentralização. Portanto, a alternativa correta aqui da nossa questão, letra B, certo? Criou órgão, desconcentração. Criou pessoa jurídica, descentralização. Mas cuidado, porque a descentralização ainda pode se manifestar dessas duas formas. É apenas a questãozinha da prova. Beleza? Fechou. Questão 4 diz assim: a descentralização administrativa não se dá apenas por outorga. Show. É possível que entes políticos transfiram para uma pessoa jurídica autônoma o exercício de parte de suas atribuições por meio de contrato. Nesse caso, dão origem às chamadas delegatárias, compostas por concessionárias e permissionárias. Show de bola, pessoal. Ó, se vocês quiserem notar aqui, certo? Quando a administração ela delega, ela descentraliza, delegando para particular, essa é a ideia. Ela vai criar justamente três entidades ou três pessoas jurídicas. Ela vai criar as concessionárias de serviço público, certo? Ou ela vai criar as permissionárias de serviços públicos ou as autorizadas aí para prestar serviço. Basicamente é concessão, permissão e autorização. É dessa forma que a administração ela transfere ou ela delega para o particular. Fechou? Por isso que essa questão aqui, de número, ou item 1 da questão 4 está verdadeiro. Esse é a questão. O item diz assim, o item 2: além, as autarquias têm a mesma personalidade jurídica atribuída ao ente, sendo, portanto, entidades de direito privado. Elas possuem prerrogativas próprias de um ente estatal, além de se submeterem às sugestões decorrentes do regime jurídico administrativo. Isso é verdade. Nós vamos ver aí as características de uma autarquia, certo? Isso é verdade. Sociedades de economia mista e empresas públicas são regidas por normas de direito privado, já que são meios de interferência do Estado na economia, como se o poder público fosse empresário. Também é verdade. Nós vamos ver que sociedade de economia mista e empresa pública são empresas estatais. Isso está verdadeiro. Beleza? Ó, pessoal, cai às vezes, cai às vezes, órgãos, órgãos públicos. Coloque aí o tópico 02. Órgãos públicos. Ô, professor, o que é
um órgão público. Coloca aí o conceito. Órgão público. Centro de atribuições. Centro de atribuições administrativas. Centro de atribuições administrativas, integrante de uma pessoa jurídica. Centro de atribuições administrativas, integrantes de uma pessoa jurídica. Bom, segunda informaçãozinha. Ó, desprovido de personalidade jurídica. Desprovido de personalidade jurídica. Fechou? Pessoal, ó, só para colocar para você não errar, porque muita gente confunde, viu? Os órgãos públicos, eles estão previstos na administração direta, certo? E também existem órgãos públicos na administração indireta, viu? Um órgão público não é exclusivo da administração direta, não, viu? Às vezes o examinador, tratando-se do examinador da FCC principalmente, gosta de jogar com essa ideia. Então, eu tenho um órgão público nas duas entidades, tanto na administração direta quanto na administração indireta. Fechou? Fechou, professor. Cuidado, que você vai colocar assim, ó. Hashtag distinção. Cuidado. Pessoal, qual é a distinção? Ó, personalidade jurídica é diferente de personalidade judicial. Ô, professor, qual é a diferença? Personalidade jurídica, pessoal, é capacidade de possuir direitos e deveres. A personalidade judicial, ou na prova pode vir assim, ó, capacidade processual. É o que, professor? Possibilidade de estar em juízo. Possibilidade de estar em juízo. Um, ó, órgão público nunca possui
Personalidade jurídica. Não existe órgão público com personalidade jurídica, certo? No entanto, quando se falar de personalidade judicial ou capacidade processual, alguns órgãos possuem. Professor, quais são esses órgãos que possuem? Nós vamos estudar eles agora, mas são chamados de órgãos independentes. Bom, fechou? Qual é a outra questãozinha sobre órgão público? Classificação. Pessoal, existem várias classificações aí aplicadas aos órgãos públicos. A primeira é quanto à posição. Existem quatro tipos de órgãos nessa classificação. Quatro. Quais são eles, professor? Os órgãos independentes, os órgãos autônomos, os órgãos superiores e, por fim, os órgãos subalternos. Bom, autônomos, independentes, autônomos, superiores e subalternos. Ó, professor, por que que eles são órgãos independentes? Porque, pessoal, primeira informaçãozinha, ó, não se subordinam a nenhum outro. Por isso que eles são independentes. E qual é a tarefa dele, professor? Ou quais são as tarefas deles? Eles representam os poderes de Estado. Essa é a tarefa. Fechou? Dê um exemplo, professor. A presidência da República é um órgão independente. Logo abaixo do órgão independente, ou dos órgãos independentes, nós temos os órgãos superiores. Ou melhor dizendo, os órgãos autônomos, né? Qual é a tarefa deles? Eles são subordinados, ó, subordinados diretamente aos independentes. E a função é de auxiliar esses órgãos independentes. Quais são as características deles? As principais características. Esses órgãos aqui, pessoal, eles possuem, ó, autonomia financeira,
administrativa e alto poder de decisão. Ponto. Professor, exemplo. Exemplo. Os ministérios são órgãos autônomos. Abaixo dos órgãos autônomos, nós temos os órgãos superiores. Professor, quais são as características desses órgãos? São subordinados aos órgãos autônomos. Um, eles têm poder de coordenação, mas sem autonomia administrativa e financeira. Poder de decisão, mas sem autonomia administrativa e financeira. Aí nós temos, pessoal, dentro de cada ministério, certo? Grandes departamentos. Exemplo básico. No Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, melhor dizendo, nós temos o Departamento de Polícia Federal, PF. O PF é um órgão superior, vinculado diretamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O orçamento da PF, professor, está dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, por fim, os órgãos subalternos. Esses órgãos aqui, pessoal, são órgãos, ó, de execução, sem poder, sem poder de decisão. Órgãos superiores, Departamento de Polícia Federal, PF também. Então, órgãos de execução são órgãos subalternos. Essa é a primeira classificação. A outra classificação, pessoal, é a classificação segunda, quanto à estrutura. Aí nós temos dois tipos de órgãos. Os órgãos simples e os órgãos
compostos. Professor, o que é um órgão simples? Esse órgão aqui, pessoal, ele tem um único, um único centro de competência administrativa. Já os órgãos compostos, eles possuem mais de um centro de competência administrativa. O professor me deu um exemplo. Um órgão simples, a presidência da República também. Um órgão composto, os ministérios. Fechou? E a terceira classificação, a terceira, é quanto à atuação funcional. Aí são dois órgãos. Órgão singular e órgão colegiado. Qual é a diferença, professor? Um órgão singular, ele é integrado por um agente público. O órgão colegiado é integrado por mais de um agente público. Bom, essa é a ideia. Fechamos? O que é que pode aparecer, professor, na minha prova sobre órgãos públicos? O conceito, principalmente essa diferença aqui, ó, entre personalidade jurídica e capacidade judicial. Fechou, pessoal? O que é que nós vamos agora analisar? No 0,3. As autarquias. Entrar no estudo da administração indireta, estudando a primeira entidade, e também é mais importante, porque é a que mais cai em prova. Ô, professor, o que é a autarquia? Vamos agora responder as questõezinhas. Questão 5 aqui na tela, a gente estudar, ele quer que a gente faça uma enumeração.
ligando aí os números a cada conceito, né? Então, definição. O item 1 diz assim: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima. Se ele está falando sobre a forma de sociedade anônima, pessoal, você já pode marcar o item 3, que é exclusivamente uma sociedade de economia mista, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. É o conceito de sociedade de economia mista. O item 2 diz: pessoa jurídica de direito público, criada por lei para desempenhar funções que sejam próprias e típicas do Estado. Quem é essa entidade aqui, professor? É a nossa autarquia. O item 3 diz: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, patrimônio próprio, cujo capital social pertence integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos municípios. Aqui nós temos o conceito de empresa pública. Então é 4, 3, 4, 2. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. É o conceito de fundação pública. Então, a ordem correta é 3, 4, 2 e 1. 3, 3, 4, 2 e 1. Gabarito letra A. A questão 8 traz mais detalhadamente as características de uma autarquia. O item 1 diz: as autarquias são entidades criadas a partir da técnica da descentralização por colaboração. Isso daqui está falso. Autarquia, descentralização por outorga. O item 2 diz que a imunidade tributária recíproca é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Verdadeiro. E o item 3 diz que os bens pertencentes às autarquias são considerados bens públicos. Professor, isso está verdadeiro? Tá. 2 e 3 é o gabarito. Vamos conceituar a autarquia? O que é? Coloca o conceito aí, pessoal, da autarquia. Coloca assim, ó. Pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica. Pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica. Professor, o que é que uma autarquia faz? Destinada, destinada à execução de serviços públicos típicos do Estado. Destinadas à execução de serviços públicos típicos do Estado. Beleza? Ó, coloca uma hashtag e uma observação. Coloca assim: principais características.
Principais características. Qual é a primeira, professor? Criada por lei. Então, só pode atuar quando a lei cria. Essa é a primeira. A segunda, possui autonomia. Que tipo de autonomia, professor? PAF. Autonomia financeira, administrativa e funcional. Autonomia administrativa, financeira e funcional. Personalidade de direito público. O professor, o que é ter personalidade de direito público? Possui todas as características da administração direta. Possui todas as características da administração direta, exceto capacidade de criar leis. Possui todas as características da administração direta, exceto capacidade de criar leis. Um, bens impenhoráveis e impenhoráveis, vírgula, imprescritíveis e inalienáveis. O que mais, professor? Pagamentos dos débitos por precatórios. Pagamento dos débitos por precatórios. São características aplicadas a essa entidade aqui, certo? Que é a entidade mais próxima aí dos entes estatais, dos entes políticos. Tem mais, professor? Tem. Pessoal, é possível dividir as autarquias em espécies. Uma autarquia ela pode ser comum
E o que é uma autarquia comum, professor? Execução de serviço público. Execução de serviço público típico de Estado. Exemplo, o INSS. É um exemplo de uma autarquia comum. Um. E as autarquias específicas. O que são chamadas de específicas, professor? Porque tem características distintas, ou tem finalidades distintas. E aí são 5 autarquias específicas. A primeira autarquia específica são as autarquias profissionais. O professor, o que são as autarquias profissionais? São os conselhos de classe. Qual é a finalidade de um conselho de classe, professor? Regulamentar as profissões. Aí nós temos os exemplos, né? O CRM, que é o Conselho, na verdade, Conselho Federal de Medicina, né? Ou o regional. Os conselhos de classe aí, pessoal. Conselho Regional de Farmácia, por aí vai. Só temos que ter cuidado, isso às vezes cai em prova, certo? Com essa entidade aqui, ó, com a OAB, certo? A OAB, ela não é uma autarquia, certo? Ela não integra a administração pública, portanto, não segue as regras aqui aplicadas à administração pública. E também não é uma entidade de direito privado comum, normal. Diz o STF que a OAB é uma entidade sui generis. Que é isso, professor? Não tem uma caracterização específica, não tem uma característica específica. Então, é a primeira regra. A outra autarquia específica são as agências, vou colocar aqui o A, agências reguladoras. Professor, o que é que faz uma agência reguladora? Simples, pessoal. Exerce
poder de polícia. Como, professor? Ela fiscaliza a prestação de serviços públicos. É o papel das agências reguladoras. Aí nós temos a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, né? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, são todas agências reguladoras. A outra autarquia é a nossa agência ou agências executivas. Agências executivas. Professor, o que é uma agência executiva? Pessoal, essa agência executiva aqui, a finalidade dela é prestar serviço público, certo? Mas ela celebra um contrato de gestão com autonomia maior do que as demais. Então, falou em contrato de gestão, é uma agência executiva. A finalidade aqui é melhorar a prestação do serviço público. Um exemplo de uma agência executiva é o Inmetro, Instituto Nacional de Medidas aí. O Inmetro é uma agência executiva, certo? Ó, se na sua prova aparecer essas duas expressões assim, autarquias em regime especial, pode aparecer assim. As autarquias em regime especial são justamente as agências reguladoras e as agências executivas. Ô, professor, por que que elas são chamadas de autarquias em regime especial? Porque, pessoal, a autonomia delas, ó, é mais ampla. Elas possuem uma autonomia maior. Exemplo, professor, exemplo. As agências reguladoras, os dirigentes, ó, dessas agências aqui, eles possuem mandatos, certo? Eles são mandatários. Então, portanto, eles têm maior estabilidade do que os demais dirigentes das outras autarquias. Beleza? E as duas últimas são as autarquias fundacionais
Professor, quem são essas autarquias fundacionais? São as fundações públicas. Fundações públicas de direito público. Professor, me dê um exemplo. Todas as universidades federais são autarquias fundacionais. UFES, UFAL, são autarquias aí fundacionais. E, por fim, as autarquias territoriais. Quem são elas, professor? Os territórios federais. Caso sejam criados. Bom, fechou? Beleza aqui, pessoal? Então, ó, aprofundei bem aí nas autarquias para explicar todos os possíveis pontos que podem aparecer na prova. Beleza? Qual é a outra entidade, professor? Da administração indireta. 04. São as fundações públicas. Fundações públicas. Ó, fundações públicas, pessoal, são entidades criadas com reserva de patrimônio. Qual é a finalidade, professor? Prestar serviços de utilidade pública, prestar serviços de utilidade pública, vírgula, não exclusivos do Estado. Não exclusivos do Estado. Bom, fechou? Aí nós temos duas. Existem duas espécies de fundações públicas. Aquelas fundações de direito público e as fundações de direito privado. Bom, fundação pública de direito público tem todas as características
de uma autarquia. As fundações de direito privado, como o nome já está dizendo, obedecem um regime misto. E é um regime misto, professor. Um regime de direito público e um regime de direito privado. Fechou? Pessoal, só uma observação, ó. Uma fundação pública, ela presta serviços públicos, certo? Utilidade pública. Professor, me dê um exemplo. Presta o serviço de saúde, pode prestar o serviço de educação, pode prestar o serviço de pesquisa, porque não é típico do Estado, não é exclusivo do Estado. O que é que uma fundação pública nunca, ó, nunca pode explorar atividade econômica? Aí é verdade. Fundação pública nunca pode explorar atividade econômica. Por quê, professor? Ela nunca pode explorar atividade econômica. Porque, ó, nós temos as chamadas empresas. Antes, pessoal, veja, só para deixar claro aqui. Se uma fundação pública ela tiver natureza de direito público, coloca aqui, ó, ela será criada mediante lei específica. Beleza? Se uma fundação pública ela tiver natureza de direito privado, ela será criada mediante autorização de lei e ação, ponto e vírgula. E uma lei complementar determina a área de atuação. A lei complementar determina a área de atuação. Essa é a diferença básica. Fechou? Qual é o 04, professor? Empresas estatais. Professor, o que são as empresas estatais? Pessoa 05, certo, Catiana? 05. Pessoa jurídica de direito privado. Então, todas são pessoas jurídicas de direito privado. Ó,
criadas mediante autorização legislativa. O professor, o que quer dizer isso? Todas elas, ó, precisam de um ato complementar para serem criadas. É o seu ato constitutivo. Na prova vai aparecer que elas precisam do ato constitutivo. Dá no mesmo. Aí a questãozinha é: empresa estatal, pessoal, é o gênero. Porque nós temos as espécies. E são duas. Uma empresa estatal, ela pode ser uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E a questão da prova vai justamente versar sobre esse ponto aqui. O que é que diferencia? Quais são as diferenças entre elas? Ponto. A primeira diferença é a constituição de um capital. Ou a constituição do capital. É a primeira diferença. Uma empresa pública é simples. 100% do capital é público. Bom, já uma sociedade de economia mista, já uma sociedade de economia mista tem capital majoritariamente público. Traduzindo, professor, maioria do capital votante. Maioria do capital votante. Qual é a outra diferença, professor? Modalidade empresarial. Uma empresa pública admite qualquer modalidade. Uma sociedade de economia mista, ela só vai admitir
uma modalidade. Qual é, professor? Ela só pode ser uma sociedade anônima ou uma SA. Bom, fechou? Professor, qual é a outra diferença? Julgamento dos processos. Sociedade, ou melhor dizendo, empresa pública, pode ser justiça federal, se ela for uma empresa pública federal, ou justiça estadual, se ela for empresa pública estadual ou municipal. Um. E uma sociedade de economia mista tem seus processos na justiça estadual. Ponto. Fechamos? Empresas estatais é o gênero e tem dois tipos. Pode ser uma empresa pública, capital 100% público, ou pode ser uma sociedade de economia mista. O capital é majoritariamente público, não necessariamente 100% público. Tranquilo, pessoal? Ó, vamos finalizar nossa correção aqui. Eu ainda vou aprofundar. Ele quer aqui que você analise a alternativa correta. As autarquias só podem ter como finalidade a prestação de serviço público. É verdade. A essência de uma autarquia, ela é obrigatoriamente prestar serviço público, que não é qualquer serviço, é aquele serviço típico do Estado, aquele que só é titularizado pelo Estado. Professor, exemplo, basicamente o serviço de fiscalizações, fiscalização de trânsito, fiscalização ambiental, são prestadas aí, regra, por autarquias, porque isso é um serviço típico do Estado. É a alternativa correta. As autarquias se sujeitam à falência, pessoal? Falso. Nem as empresas estatais se sujeitam à falência. As fundações públicas não possuem capacidade processual? Falso. As empresas públicas possuem personalidade de direito privado? Ou melhor dizendo, personalidade de direito público? Falso. A questão 8 diz assim: considerando os conceitos normativos vigentes para a organização administrativa, assinale a assertiva. Pessoal, o conceito legal de uma autarquia está aqui, viu? Certo? O conceito legal de uma autarquia é isso, ó. É um serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração pública. Então, o conceito legal de autarquia, certo? O conceito legal de autarquia leva em consideração essa nomenclatura de serviço autônomo. Por isso que é autarquia. Serviço autônomo aí, criado por lei. Esse conceito está no Decreto Federal criado por lei, que organiza a administração pública. Beleza? Então, esse conceito aqui, cadê? É o conceito de autarquia. Letra E. O que caracteriza uma autarquia especial?
como agência reguladora. Sua vinculação direta ao Poder Executivo sem autonomia administrativa, falso. A gestão compartilhada com empresas privadas, a autonomia administrativa, financeira e a capacidade de autorregulação. Isso daqui. As agências reguladoras, elas possuem uma autonomia maior, por isso que elas são consideradas como autarquias em regime especial. C de casa é o gabarito. Um, ele quer que você marque aqui a alternativa incorreta, né? As entidades da administração indireta são desprovidas de autonomia política. Isso daqui está verdadeiro, viu? Elas não têm autonomia política. Elas possuem autonomia administrativa, financeira e funcional. O fenômeno jurídico que faz nascer os entes da administração indireta é a descentralização administrativa, por outorga, instrumentalizada por meio de lei específica. A letra C diz: somente a União e os Estados, por meio de lei específica, somente a União e os Estados poderão, por meio de lei específica, criar autarquias e autorizar a criação de fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Esse é o nosso gabarito. Por quê? Todos os entes da administração indireta ou da administração direta podem criar essas entidades. Gabarito aqui, letra C de casa. Fechou? A questão de número 11, na verdade, que está assim, aqui seu número, pede que você marque aqui, observe abaixo as características apresentadas e, em seguida, assinale a única alternativa que indica corretamente qual entidade da administração indireta. O item 1 diz assim: única forma empresarial possível é a sociedade anônima. Única personalidade jurídica possível é de direito privado e tem criação autorizada por lei, só pode ser uma sociedade de economia mista. Alternativa é letra E, de elefante. Pessoal, isso daqui são algumas decisões que eu quero compartilhar com vocês. Algumas questõezinhas aprofundadas aí do Supremo Tribunal Federal sobre as empresas estatais. Então, ele diz assim: diferentemente da sociedade de economia mista, exploradores de atividade econômica em regime concorrencial, as empresas estatais monopolistas, e- monopolistas e prestadores de serviço público estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas. Professor, e aí? Ó, essas entidades aqui, pessoal, certo? Coloca assim, ó, jurisprudência de empresa pública barra sociedade de economia mista, certo? Jurisprudência. Professor, o que é jurisprudência? O que é que ela tem aqui? Pessoal, elas são submetidas, ó, são submetidas ao controle do Tribunal de Contas, seja da União ou dos Estados. Então, todas elas se submetem ao controle do Tribunal de Contas. A sociedade de propósito específico, constituída nas parcerias públicos-privadas, com participação de investidores privados, possui natureza jurídica de sociedade anônima, de sociedade de economia mista. Isso aqui não tem nada a ver, certo? São sociedades privadas mesmo. A sociedade de economia mista e empresa pública podem adotar a forma de sociedade anônima, negociando suas ações na Bolsa de Valores. Professor, isso daqui está falso, falso e falso. Qual é o erro? Ó,
Empresa pública, só empresa pública, viu? Não pode negociar ações na Bolsa de Valores. É a informação aqui. Empresa pública não pode negociar ações na Bolsa de Valores. Certo? Professor, a alienação do controle acionário de uma empresa subsidiária ou controlada por empresas estatais depende de autorização, depende de autorização legal. Isso daqui está falso. Por quê, professor? Porque independe de autorização legal. Falso. Qual é o gabarito, professor? É a letra E. É juridicamente viável a participação de uma sociedade de economia mista e de uma empresa pública municipal em uma empresa estadual, desde que haja a maioria, desde que a maioria do capital votante pertence ao Estado? Pode. Eu posso ter ações aí. Ó, a terceira jurisprudência é que a alienação de subsidiárias independe de autorização legal. A alienação de subsidiárias independe de autorização legal. Fechou? Beleza, pessoal? Então, dúvidas aqui? Resumo completo. Fechamos. Ó, pessoal que faltou a aula de ontem, eu passei aí algumas atividades. Eu passei, na verdade, são exigências que eu quero que vocês cumpram. Tá no grupo aí. No próximo dia 30 nós estamos tendo aulas de organização de estudos, né? Para isso, eu quero que vocês me apresentem todos, no dia 30 um planejamento de estudos criado individualmente, dentro da disponibilidade de horário que vocês têm e dentro da forma que vocês estão aqui estudando. Esse planejamento de estudos eu estou revisando na própria aula. Estamos colocando aqui metas para serem cumpridas, inclusive de resoluções, justamente para auxiliar na organização e na intensificação do estudo de vocês, de cada um de vocês. Então, dia 30 nós teremos essa aula, certo? Que vai servir para isso, além das nossas aulas que voltaram agora semanalmente. Nesse primeiro momento, estamos focando na disciplina de Direito Administrativo. Depois a gente vai para as demais disciplinas aí do direito, certo? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Fechou? Então, beleza, galera. No sábado, eu confirmo com vocês qual será o dia da nossa aula, se na segunda ou na terça-feira, próxima semana, e quantas aulas nós teremos aí na próxima semana, certo? Eduardo, gravou direitinho? Show de bola? Então, pessoal, boa noite, né? Parabéns aí pela presença, pela participação da aula. Vamos voltar agora com força total, certo? Boa noite, Iglesias.
Até a próxima.